Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vejam os destaques de hoje a partir de agora. Estiagem destrói lavouras no Rio Grande do Sul e produtores rurais começam a colheita lamentando a quebra de safra no estado. No Centro-Oeste, é o excesso de chuva que atrapalha. E nesta edição você vai ver também uma análise do CPEA sobre a relação de troca entre grãos e fertilizantes. E tem ainda o coronavírus, que continua no foco do mercado e investidores monitoram a demanda global por produtos agrícolas. O Mercado e Companhia já está no ar. Os produtores de soja do Rio Grande do Sul começaram a colheita do grão no estado e já relatam perdas de produção causadas pelo tempo seco e quente. Em vídeos enviados pelo WhatsApp, é possível ver a situação crítica nas lavouras do estado. Há produtor que estima colher 12 sacas por hectare. 1º de março de 2020, município Jacuizinho, Rio Grande do Sul. Aí eu pergunto para vocês, repórter, que estavam preocupados com o carnaval, que não queriam que chovesse para não perder nenhuma noite de folia. Agora eu pergunto para vocês também, o que nós vamos colocar no prato de vocês esse ano? Uma seca histórica dessa para nós, aonde nem se passa a máquina. A maior seca já desde 2004. Tem algumas regiões ainda que vão colher 15, 20 por hectare. Mas tem muitos lugares como aqui que não é necessário nem passar a máquina. Dá uma olhada aí. E o desemprego, quanto vai aumentar agora? Porque ninguém vai ter como sustentar toda aquela folha de pagamento que a gente vinha assumindo cada mês. Mas vamos fazer o quê? Importante é que o carnaval deu tudo certo para vocês, né? E previsão para março, para nós, até o dia 25 não tem nada. Dia 28 de fevereiro de 2020, variedade Raio, município Minas do Leão, produção de 12 sacos por hectare. A coisa é feia. Complicadíssima a situação, né? E a previsão do tempo é que março começa sim com tempo seco e a expectativa é que a chuva fique abaixo da média no Rio Grande do Sul. Vamos aos detalhes diante dos lamentos dos produtores que reportam a quebra de safra no estado gaúcho. Desirê Brant, conta pra gente quanto vai chover no Rio Grande do Sul. Boa tarde, Kellen. Boa tarde também a todos que nos assistem. Bem lembrado, viu? O primeiro produtor comparando com o ano de 2004. Desde então, a gente não via uma seca tão severa no Rio Grande do Sul. E por enquanto as notícias não são nada boas, porque a chuva continua concentrada no centro e norte do Brasil e dificilmente irá chover no Rio Grande do Sul. A gente tem pela frente pelo menos uns 10 dias sem chuva sobre praticamente todo o estado. Até meados agora do mês de março, dificilmente irá chover no Rio Grande do Sul. Esse aqui é o mapa de estiagem agrícola, ou seja, o mapa que mostra há quanto tempo não chove mais de 10 milímetros por episódio de chuva. E observe que aqui no sul do Brasil, entre Santa Catarina, Paraná e norte do Rio Grande do Sul, são mais de 10 dias sem chuva com 10 milímetros, só que grande parte do Rio Grande do Sul são 30 ou até 50 dias sem uma chuva agrícola para o estado, para grande parte do estado. A expectativa, como eu disse, ainda é de tempo seco e olha a umidade como é que está. O Paraná em torno de 40%, especialmente nas áreas produtoras no centro e oeste. Santa Catarina uma situação um pouquinho menos pior, né? Em torno de 70% a água disponível no solo. E o Rio Grande do Sul com 0% de umidade no solo, no centro e sul do estado. E uma umidade muito baixa ainda em grande parte do estado, entre 10% e 15%. O solo está bastante seco no Rio Grande do Sul. Então não é qualquer chuva que vai resolver o problema. A gente precisa de uma chuva volumosa e persistente e bem abrangente também para pegar grande parte do estado que está sofrendo com essa falta de chuva. Só para vocês terem ideia, Minas do Leão, no Rio Grande do Sul, onde agora há pouco a gente viu as imagens, a estiagem continua. O mês de fevereiro teve apenas 7 dias com chuva e foram acumulados 38 milímetros. Isso significa que choveu quase 70% abaixo da média histórica de fevereiro. É muito pouco que choveu por lá. Olha como é que fica agora
o mês de março. Tem previsão para quase 150 milímetros. O problema é a distribuição dessa chuva. Olha só o gráfico. Não tem previsão de chuva até perto do dia 17. Ainda assim, dia 17 e 18 é uma chuva fraca e ela é passageira. Só depois do dia 20 de março é que tem uma chuva um pouco mais volumosa e mais persistente da região. Então, só para a gente confirmar, só para a gente afirmar aqui, só depois do dia 20 de março é que tem uma chuva mais volumosa, mais persistente e até mais abrangente. Mas até lá, Kellen, as notícias não são nada boas, porque vai continuar seco, isso é válido para grande parte do estado e claro que com temperaturas elevadas também. Pois é, previsão de seca ainda para o Rio Grande do Sul é uma pena. Agora, outras regiões do país estão relatando problemas com excesso de umidade. É o caso do Centro-Oeste, que vai ter bastante chuva ainda nesses próximos dias, Desirê. Isso mesmo, e o que vai provocar essa chuva no Centro-Oeste, também no Sudeste e no Nordeste, é um corredor de umidade que está muito bem posicionado aqui no Brasil, entre a costa do Sudeste e a região Norte. Tem uma área de baixa pressão que está reforçando essa chuva nestas regiões. Tem o vórtice ciclônico de altos níveis, onde na borda dele a gente observa também uma grande quantidade de chuva para o decorrer desses próximos dias. Esse aqui é o nosso mapa de alerta de chuva volumosa para os próximos 10 dias. Então, em 10 dias vai chover algo em torno de 300 milímetros nesta faixa, desde o Rio de Janeiro até o norte de Mato Grosso, pegando também sul aqui do Pará e algumas áreas do Mato Piba. Para o Mato Piba, ainda uma chuva bem-vinda. O problema fica aqui para a região centro-oeste do Brasil, onde essa grande quantidade e persistência na chuva também continua a atrapalhar os trabalhos em campo. Essa é a chuva dos próximos 5 dias entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil. E só para a gente detalhar um pouco mais a condição de chuva, eu peguei aqui a região de São José do Xingu, onde a chuva será volumosa nesses próximos dias. Estão previstos mais de 460 milímetros de chuva. Todos os dias com chuva aqui, os próximos 31 dias nessa região. E a chuva mais volumosa vai ser justamente agora, ó, nesta primeira semana do mês de março, Kellen. Desirê, realmente é aquela gangorra, nada de chuva para o sul e toda a chuva concentrada nessa área central do país. Exatamente. Obrigada por enquanto. Quem agradeço. E por conta da seca no Rio Grande do Sul, a AG Rural indicou hoje que deve cortar pelo 3º mês seguido a estimativa de produção de soja no estado. A informação foi divulgada no relatório semanal de avanço da colheita do grão no país. 40% da área semeada já foi colhida. De soja cultivada na safra 19/20 no Brasil estava colhida até a semana passada. De acordo com o levantamento da AG Rural, o número representa um avanço na comparação com os 31% da semana anterior. O ritmo segue atrás dos 52% do mesmo período do ano passado, mas supera a média de 5 anos. A consultoria indicou que o Rio Grande do Sul, que registra quebra de safra por conta da estiagem, recebeu algumas chuvas na semana passada, mas não o suficiente para mudar o cenário das perdas. Por isso, a AG Rural indicou que deve cortar pelo 3º mês seguido a estimativa de produção de soja no estado. Já Mato Grosso caminha para a reta final, com 83% da área já colhida. Os outros estados produtores seguem acelerando os trabalhos, mas o ritmo ainda registra atraso devido ao plantio tardio no fim de 2019 ou pelo excesso de chuva registrado em alguns pontos do país ao longo de fevereiro. E vamos direto para a região do centro-oeste brasileiro, em Mato Grosso, onde o Luiz Patroni conta como é que está a situação dos produtores por aí. Muita preocupação com excesso de chuva? Boa tarde. Oi, Karen, boa tarde para você, boa tarde a todos. Sim, o pessoal que ainda tem soja para colher no campo, né? Muita gente ainda tem soja. A colheita terminou em municípios ali da região médio-norte do estado, exemplo de Sorriso, Lucas do Rio Verde, mas todo o restante do estado o pessoal ainda está com colheitadeiras no campo. A gente viu na previsão ali que a região nordeste do estado, mais ao leste do estado, é a região que está sofrendo, né, com maior quantidade de chuvas e assim deve permanecer nos próximos dias, segundo a previsão. E aí que está a preocupação dos produtores. A gente tem algumas fotos que foram encaminhadas por agricultores aqui para a gente, mostrando a condição das lavouras. Muitas lavouras aí com muita umidade, né? As máquinas não conseguem adentrar ao campo ou quando entram acabam colhendo uma soja aí
com umidade bastante elevada. Lá na região de Canarana, por exemplo, segundo o produtor Diego Dalasta, o pessoal tem cerca ainda de 35% para colher, entre 30% e 35% das lavouras, e com umidades aí sendo colhidas em torno de acima dos 16%, chegando até 26% de umidade, que, claro, acaba implicando em descontos na hora da entrega da produção. E isso é prejuízo, claro, direto no bolso dos agricultores. Essa região específica é que está com a colheita mais atrasada aqui em Mato Grosso, né? Também na comparação com o ano passado, e com em todo o estado aqui a colheita tem avançado, passou de 84% e está entrando na reta final aqui em Mato Grosso, mas claro, quem ainda tem áreas, especialmente nessas regiões onde há muita chuva, está bastante preocupado, como a gente tem mostrado, viu, Keren? Com o surto do coronavírus, a China, um dos maiores compradores de carne bovina do mundo, deve reduzir as importações da proteína animal no primeiro semestre de 2020. A previsão faz parte do relatório divulgado pelo Rabobank. O banco holandês afirma que o consumo doméstico ainda é considerado fraco no Brasil, mas prevê retomada de demanda intensa. Veja os detalhes. A China deve importar menos carne bovina no primeiro semestre deste ano. Segundo o relatório do Rabobank, estoques acumulados para o ano novo lunar não foram usados, já que o consumo chinês diminuiu. Diante da incerteza de controle do coronavírus, o banco entende que algumas empresas na área de turismo e alimentação, como restaurantes, continuam fechadas até abril ou maio. Isso significa que a demanda chinesa pela proteína será menor no primeiro semestre em relação aos anos anteriores. Apesar disso, o banco espera que as importações continuem crescendo em 2020, com uma forte recuperação na segunda metade do ano, mas em ritmo menor do que o registrado em 2019. No Brasil, o consumo doméstico ainda é considerado fraco e a China está reduzindo as compras devido ao coronavírus, informa o banco holandês. No relatório, o banco diz que os frigoríficos não estão dispostos a pagar preços mais altos para atrair maiores volumes. O Rabobank espera que a demanda chinesa retorne para restabelecer os estoques e aumentar a disponibilidade doméstica. No mercado brasileiro, a demanda interna deve ganhar força nos próximos meses, com o fim das férias escolares e o feriado de carnaval. Vamos saber então a tendência para março, ouvindo o consultor em agronegócio do Itaú BBA, César de Castro Alves. César, boa tarde, seja bem-vindo. César, qual é o cenário projetado por vocês para este mês agora de março? Eu acho que eu estou sem o César, certo? Não estou conseguindo ouvi-lo. Vou pedir então para a gente refazer essa conexão e na sequência a gente volta com a entrevista. Vamos aos preços na B3, Bolsa Brasileira. Pecuária, reais por arroba, R$ 202,55 mas a arroba para março e R$ 204,05 para maio. Vamos ainda aos negócios do mercado físico. Scott Consultoria, em reais por arroba, à vista, livre de fundo rural. Eu vou atualizar o preço 1 a 1 aqui para você. Veja que em Araçatuba está valendo R$ 200 arroba. Em Campo Grande, 182, 188 no oeste da Bahia, 184 nós temos aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, 191 em Belo Horizonte e R$ 181 no oeste de Santa Catarina. Começando aqui de baixo, 180,50 no Rio de Janeiro, R$ 6,60 o quilo no oeste do Rio Grande do Sul, R$ 187 no noroeste do Paraná, Goiânia 189, Redenção 181 e Cuiabá 187. A única praça que reporta a queda é lá no Pará. Vamos tentar mais uma vez cumprimentar o César de Castro Alves, que é consultor em agronegócio do Itaú BBA, para trazer a projeção para o mercado de pecuária. Boa tarde, César. Boa tarde, Kellen. Obrigado pelo convite. Um prazer recebê-lo. Agora sim, estamos conectados e quero saber qual é a perspectiva para o mês de março, diante de toda essa preocupação também com o surto de coronavírus no mundo. Olha, Kellen, eu particularmente estou otimista porque a gente começou a ver sinais de uma relativa estabilização na China, né? Lá que realmente importa para nós nesse momento. O coronavírus está avançando por todo o mundo, é um evento muito incerto, ninguém tem ideia do timing de quando isso vai ser controlado, então é claro que esse evento é muito relevante, nós estamos bem atentos a isso. Entretanto, pela época do ano, agora é uma época de boas pastagens, caso a gente tenha menor ritmo de exportação para a China nesse mês de março, isso pode acontecer, né? Há sinais de que a logística está obstruída por lá, não está regular ainda, mas se a gente tiver menos fluxo de exportação, os produtores podem eventualmente
segurar um pouco o gado e manejar a comercialização, né, assim dizendo. Então, é uma conjuntura preocupante, mas a gente vê com bons olhos pela essa possibilidade que o produtor tem hoje e, sem dúvida, a China precisa de bastante volume de carne e deve ser um período bom aí para frente. Você sentiu algum tipo de arrefecimento, de enfraquecimento na demanda vinda do gigante asiático pela proteína animal do Brasil? Não, pela proteína animal não, mas há bastante notícia, né, de que as cargas estão tendo dificuldade de entrar no país, os frigoríficos têm que redirecionar para outros locais. Então, assim, é certo que não está 100% ok, não está funcionando. E isso pode gerar algum problema se continuar assim, né? Só que, aparentemente, a situação está começando a estabilizar por lá. Então, a gente imagina que a logística vai ser reestabelecida, né? Não há um problema de demanda, há um problema logístico na China. Então, se isso se reorganizar, é possível que a gente tenha um impacto muito pequeno, mas eu não desconsidero um mês de março talvez mais difícil do ponto de vista de exportação para a China. Se isso acontecer, não necessariamente vai pesar sobre a arroba, porque os produtores podem organizar as vendas, assim como foi em fevereiro, não muito diferente, né, com todo esse assunto. Os produtores esperaram, a indústria precisava comprar mais, o mercado esfriou um pouco, que é normal, mas os preços não esfriaram, né? Interessante o seu ponto. Você está dizendo que eventuais problemas logísticos na China não afetariam a já sustentada arroba do boi em função da estratégia de comercialização do pecuarista brasileiro, porque se sobrar, entre aspas, mais oferta aqui dentro em função de um ritmo eventualmente diferente nas exportações por causa de questões logísticas, o pecuarista está disposto a reter o animal no pasto para sustentar a arroba mais alta. Essa é a leitura, César? Exatamente essa. Ou seja, se isso estivesse acontecendo no final da safra, num período que a gente já estivesse entrando com as pastagens secas e o produtor não tivesse opção, seria diferente. Agora, se tiver uma obstrução nesse mês, a gente ainda tem o abril com boas pastagens, o mês de maio também, provavelmente. Então, não é uma situação de toda preocupante. É claro que a gente está acompanhando com bastante cuidado e é um evento incerto, né? Tudo pode acontecer. E sem dúvida, o mercado, a logística no mercado chinês não está funcionando normalmente. Então, agora as pessoas têm que comer, né? Ou seja, provavelmente o food service, os restaurantes estão sentindo bastante menor demanda, mas as pessoas muita gente está em casa e acaba precisando se alimentar. Então, a gente ainda não viu os números da parcial de exportação até da semana passada, foram muito bons, né? Hoje deve sair o número fechado, foi até maior um pouco do que o janeiro do ano passado, né? O fevereiro, pela média diária. Então, não há um sinal de problemas iminentes, mas isso poderia acontecer em março, sem dúvida. Agora, eu acho que a arroba consegue performar, mesmo se isso acontecer, por conta dessa opção das boas pastagens que o produtor tem hoje. Agora, César, o número atualizado é cerca de 30% da nossa produção vai para exportação, 70% fica no mercado doméstico. Imagino que seja ainda ao redor disso o percentual na economia brasileira. Dado esse cenário, a gente precisa de fôlego aqui dentro. A expectativa é que o novo coronavírus pode tirar fôlego da economia brasileira e, com isso, a demanda por proteínas ficar um pouco menor? Olha, se caminhar para um pânico, né, a gente está vendo o número de casos aumentar muito aqui no Brasil, muito rapidamente, mas também eu acho que não tem pânico, não. Eu me preocuparia muito mais se isso estivesse acontecendo na China, porque aqui a gente, a menos que passe por uma coisa sem proporção, sem controle, né, mas eu acho que a gente está vendo os outros mercados performando normalmente, não há um problema de consumo que as pessoas estão ficando dentro de casa, não está acontecendo isso aqui, né? Então eu vejo com bons olhos. A carne caiu um pouco de preço recentemente, mas ela está estabilizada relativamente num nível alto. O suíno está subindo, o frango está subindo. Então a gente tem um ambiente doméstico construtivo, né? Eu não vejo excesso de abates também que pudesse desequilibrar o mercado. Então, pessoalmente, eu não acredito que vai ter redução de consumo interno aqui por essa razão. Eu acho que é um mercado que está mais organizado e o equilíbrio da comercialização pode permitir a gente margear esse problema por algum tempo, caso ele se agrave ainda mais. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.